Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Cauã da Nota 10 Assessoria Acadêmica e hoje a gente vai realizar a atividade número 1 de Química Geral e Experimental do módulo 53 do... O que essa atividade que ela trata, né? Ela fala pra gente sobre o cálculo estoquiométrico e estequiometria, que é definido como o cálculo das quantidades de reagentes ou produtos de reações químicas realizadas com o auxílio das equações químicas correspondentes, certo? E na questão número 1, ele fala pra gente que em um laboratório de química foi realizada a reação entre ácido fosfórico H3PO4 e hidróxido de cálcio CaOH2, com o objetivo de compreender conceitos de reações ácido-base e rendimento de pureza de reagentes. A reação produz fosfato de cálcio Ca3PO42 e água. E a gente tem que fazer aqui na letra A o equacionamento e balanceamento da reação química descrita. Então vamos lá resolver essa questão. Então, para nossa letra A, a gente tem a reação lá, né? Ácido fosfórico mais o hidróxido de cálcio, formando o fosfato de cálcio, né? E a água. E para a gente balancear essa equação aqui, a gente tem que seguir uma regrinha, né? Que é do macho, né? A gente vai balancear primeiro os metais, depois os ametais, seguido o carbono, hidrogênio e por fim o oxigênio, certo? Seguindo essa regrinha aqui, vocês nunca mais vão errar um balanceamento, certo? É muito simples. Então vamos lá, vamos resolver o balanceamento dessa equação. Então, a gente vai definir aqui primeiro coeficientes para as nossas substâncias, né? Então a gente vai definir o coeficiente A para o ácido fosfórico, B para o hidróxido de cálcio, C para o fosfato de cálcio e D para a água. E a gente vai determinar cada um deles balanceando primeiro os metais. Então a gente vai verificar aqui, temos metais na nossa equação química? Temos o Ca, né, o cálcio aqui. Então a gente tem 3 átomos de cálcio no lado dos produtos, 1 no lado dos reagentes. E no balanceamento a gente sabe que tem que ter o mesmo número de átomos dos dois lados. Então, o coeficiente B terá que ser 3, certo? Então agora a gente tem 3 átomos dos dois lados de cálcio, né? Agora a gente vai balancear os ametais. Quais átomos aqui são ametais? Apenas o fósforo aqui, né? Então, a gente tem quantos fósforos? A gente tem 2 fósforos do lado dos produtos, certo? E um apenas do lado dos reagentes. Então, a gente tem que definir esse coeficiente A como sendo 2, e 2 do lado dos reagentes e 2 do lado dos produtos. E assim a gente determina o coeficiente A. Depois disso, a gente vai balancear o carbono. Temos carbono na nossa equação química? Não. Então, a gente pode pular ele e partir para o balanceamento do hidrogênio. Hidrogênio, quanto que a gente tem de hidrogênio? Tem 2 vezes 3, 6 átomos de hidrogênio no ácido fosfórico, mais 6 no hidróxido de cálcio. Então a gente tem 12 reagentes. E nos produtos a gente tem quanto? Tinha 2 apenas, né? A gente não determinou o D ainda. Então qual que vai ser o coeficiente do D? Vai ter que ser 6, porque 6 vezes 2 dá 12, certo? Então a gente determina o coeficiente D dessa forma. E agora a gente vai partir para o balanceamento do oxigênio para conferir se o que a gente fez está certo. Então vamos balancear o oxigênio aqui. No ácido fosfórico a gente tem 8 átomos de oxigênio, certo? 2 vezes 4, mais 2 vezes 3 aqui, né, no hidróxido de cálcio. Então a gente tem 8 mais 6, tá? 14, certo? Então a gente tem 14 átomos de oxigênio nos reagentes. E agora nos produtos, a gente tem quanto? A gente tem 6 vezes 1, então a gente tem 6 aqui na água e 2 vezes 4, 8 aqui no fosfato de cálcio. Então 8 mais 6, 14 também. Então está correto aqui o nosso balanceamento. O coeficiente C então será 1, certo? E assim a gente finaliza o balanceamento aqui da nossa equação química da letra A. Agora a gente pode partir para responder a letra B. Sabendo que foram utilizados 9,8 gramas de ácido fosfórico, calcule a massa de hidróxido de cálcio necessária para que a reação ocorra de forma completa. Então, para a gente calcular a massa de hidróxido de cálcio necessária para reagir com 9,8 gramas de ácido fosfórico, a gente tem que seguir alguns passos. O primeiro passo é calcular a massa molar em gramas por mol dos reagentes, então de cada um deles, tanto do ácido fosfórico quanto do hidróxido de cálcio. Então, como que a gente calcula a massa molar? A gente vai calcular a massa
de cada um dos átomos e vai somar elas, certo? Então, a gente tem lá que o hidrogênio, né, o elemento hidrogênio, a gente tem 3 átomos dele. A massa atômica do hidrogênio é 1, então vai ser 1 vezes 3, 3. Essa é a massa do elemento hidrogênio nessa substância. E o elemento fósforo, a gente tem que a massa atômica dele é 31 e só temos um átomo, então vai ser 31 mesmo. E o elemento oxigênio, a gente tem 4 átomos dele e a massa atômica dele é 16. Então, 16 vezes 4, 64. E somando, então, a massa de cada um desses elementos na substância, então 3 mais 31 mais 64, a gente chega em 98 gramas por mol, certo? Então, a gente calculou aqui a massa molar do ácido fosfórico, a gente calcula agora, então, a massa molar do hidróxido de cálcio. O Ca, né, o cálcio, tem massa atômica de 40, certo? E a gente tem só um átomo dele, então a massa do elemento cálcio é 40 nessa substância. O oxigênio, a gente tem 2 átomos de oxigênio e a massa atômica do oxigênio é 16. Então 16 vezes 2, 32. O hidrogênio, a gente tem 2 átomos e a massa atômica dele é 1. Então 1 vezes 2 dá 2, certo? E agora a gente soma todas as massas de cada um desses elementos para a gente ter a massa molar da nossa substância. 40 mais 32 mais 2 dá 74 gramas por mol. E aí, então a gente finalizou aqui o nosso primeiro passo para chegar na massa de hidróxido de cálcio necessária. Então, a partir agora das nossas massas molares e usando a proporção da reação, né, a estequiometria que a gente balanceou aqui, ó, certo? A gente vai verificar que a gente tem 2 mols de ácido fosfórico para 3 mols de hidróxido de cálcio. Como a gente pode ver aqui, ó, 2 mols de ácido fosfórico para 3 de hidróxido de cálcio. Então, ou seja, então, né, a gente tem 2 mols, 196 gramas, né, de ácido fosfórico. Por que 196? Esses são 2 mols, teriam 98 gramas por mol vezes 2, então 196 gramas. E essas 196 gramas de ácido fosfórico reagem com 3 mols, no caso 22 gramas, de hidróxido de cálcio, certo? No caso 222 gramas, né, gente? Não 22 gramas, 222 gramas, que é 3 vezes 74, certo? E agora, então, a gente pode aplicar uma regrinha de 3 aqui para encontrar a massa de hidróxido de cálcio necessária para reagir com 9,8 gramas de ácido fosfórico. Então, a gente tem que 196 gramas de ácido fosfórico estão para 222 gramas de hidróxido de cálcio, como a gente viu aqui. Então, 2 mols estão para 3 mols, 196 está para 222. Então, quanto que será a massa de hidróxido de cálcio necessária aqui, então, para reagir com 9,8 gramas de ácido fosfórico? A gente faz uma multiplicação cruzada, certo? Então, aqui vai ficar x igual a 9,8 gramas de ácido fosfórico vezes 222 gramas de hidróxido de cálcio, dividido por 196 gramas de ácido fosfórico. A gente chega em 2.175,6 gramas aqui vezes a grama, né? Dividido por 196 gramas. A gente corta uma grama com a grama e faz essa divisão e a gente chega em aproximadamente 11,1 gramas de hidróxido de cálcio, que é necessária para reagir com 9,8 gramas de H3PO4, ácido fosfórico, né? E assim a gente responde a nossa letra B aqui da questão 1. Ele queria essa massa, foi calculado. Então vamos para a questão número 2. Em um sistema fechado a 25 graus Celsius, ocorre a reação reversível e não balanceada entre monóxido de nitrogênio e oxigênio para formar dióxido de nitrogênio. Então, NO mais O2 aqui é uma reação de reversível, né? Então a gente tem uma setinha voltando e uma setinha indo também. Então quer dizer que os reagentes estão formando o produto e o produto está se decompondo em reagentes, certo? E aí na letra A aqui a gente tem que definir a expressão para a constante de equilíbrio Kc para essa reação. Lembre-se de balancear a reação previamente.
Então a gente tem que balancear. Ele já deu a dica aqui para vocês. Vocês vão balancear a questão ali, a equação, né, da questão 2, da mesma forma que vocês fizeram na questão 1, letra A, né? Da mesma forma que vocês fizeram aqui, usando a regrinha do macho aqui. Balanceada essa equação, a gente tem que usar a fórmula do Kc. Que é aquilo lá, né? Kc é igual a concentração dos produtos elevado aos seus coeficientes estequiométricos, né? A concentração dos produtos elevado ao númerozinho na frente do balanceamento, dividido pela concentração dos reagentes elevado a seus coeficientes estequiométricos, certo? E assim a gente vai ter a fórmula do Kc. O que ele pede aqui então? Ó? Ele pede para a gente só definir a expressão. Então a gente vai escrever essa expressão que eu falei para você. E na letra B, ele pede para a gente, considerando que Kc é muito grande, qual será o sentido da reação? Formação dos produtos ou dos reagentes? Então, Kc é muito grande, vocês vão olhar lá na equação que vocês montaram, vão ver, vão estudar, né, a proporcionalidade do Kc em relação aos reagentes e produtos. Quer dizer que quando a concentração dos produtos é muito alta, esse Kc vai ser muito alto ou será muito baixo. Vocês vão verificar a proporcionalidade para então falar em qual sentido a reação é favorecida, certo? E assim vocês respondem essa questão 2, letra B aqui. Então esse é o passo a passo aqui para vocês responderem essa atividade número 1, né? Caso vocês não consigam, mesmo depois dessa explicação, vocês podem entrar em contato conosco. Aqui na direita eu deixei o QR Code, que leva direto para o nosso WhatsApp. Na descrição também tem um link. Lá a gente tira todas as dúvidas de vocês, tanto nessa quanto em outras atividades. Peço também que deixem um like, se inscrevam no canal. E quanto mais vocês gostarem desse tipo de conteúdo, mais a gente vai trazer aqui para ajudar vocês. No mais era isso e até a próxima.